ele parte de uma premissa de que as democracias não estão a funcionar e de que é necessário os cidadãos recuperarem o controlo. Como é que nós podemos ter o controle sobre as nossas democracias? O ponto fundamental é que nós, cidadãos, temos de nos perguntar: será que nós conseguimos recuperar o controle do mundo da política das mãos deste bando de indivíduos que nós elegemos cada par de anos e que se dizem nossos representantes? É que chegou a altura de nós, cidadãos comuns, estarmos no centro, no coração do nosso sistema político. Em particular, a forma de o fazermos, a forma de iniciarmos um processo de reforma em direção a essa nova realidade política, deve ser a constituição de um Parlamento dos Cidadãos, composto por... Ora bem, Ricardo, composto por cidadãos comuns, talvez 2 ou 3 centenas, cidadãos portugueses comuns, a quem seria dada uma única missão: reinventar as nossas instituições democráticas. No final do seu processo de trabalho, apresentaria uma recomendação, um conjunto de recomendações à população portuguesa, e estas deveriam ser referendadas. As nossas eleições não são suficientemente representativas. Eleições sofrem de 3 graves problemas. Resumindo, o mundo da política atrai e seleciona as pessoas erradas. Segundo, um político, uma vez eleito, dá por si a ser formatado, a aprender a obedecer a hierarquias partidárias, a não incomodar demasiado os interesses instalados, a não levantar demasiadas ondas, porque isso pode ser mau para a sua carreira. E terceiro, nós, cidadãos comuns, quando vamos votar, fazemos-lo com base num conjunto de informação muito precário e com muito pouca reflexão. Não, esses não são os problemas do nosso sistema político, muito menos a sua solução. Isto que estamos a ouvir aqui é a primeira pedra no plano C da esquerda, do socialismo e da extrema esquerda, de manter-nos prisioneiros da democracia. É uma proposta de democracia deliberativa. Não acaba com os partidos, não acaba com as ideologias, acrescenta uma segunda Câmara, uma Assembleia dos Cidadãos à Assembleia dos Partidos. Só aumenta a confusão e a burocracia. É só uma nova maneira de iludir a população de que efetivamente está a participar. Se os votos nunca contaram para nada, este sistema ainda conta menos. Discutir no concreto uma iniciativa em que estive envolvido em lançar aqui em Portugal. Falo do Fórum dos Cidadãos, e este projeto tem como objetivo disseminar uma prática a que chamamos comumente Assembleias de Cidadãos, ou deliberação cívica. Isto são práticas que nós temos vindo ao longo dos últimos 4 anos, em parceria com diferentes instituições. As Assembleias de Cidadãos são, no fundo, uma forma diferente de fazer políticas públicas, de definir o que deve ser um conjunto de políticas públicas sobre um dado tema. E, ao contrário dos mecanismos de fazer política tradicionais, que assentam na delegação por via do voto, as Assembleias de Cidadãos colocam cidadãos comuns, um conjunto, um painel de cidadãos comuns, no papel de elaborar essas mesmas políticas públicas. Estes processos podem ser organizados num bairro, podem ser organizados numa cidade, podem ser organizados numa região ou província, podem ser organizados num país. Uma Assembleia de Cidadãos consiste em reunirmos um conjunto, por exemplo, uma centena ou 2 centenas de cidadãos comuns, a quem é atribuída uma missão. E essa missão consiste em formular políticas públicas sobre um tema político complexo e desafiante. Por exemplo, temos a experiência recente em França, onde o tema da Convenção Cidadã era a emergência climática. E, uma vez reunida, constituída esta Assembleia, os cidadãos participantes passam por um processo de várias fases, cuidadosamente estruturado. Por fim, é que eles primeiro se informem sobre o tema, escutando especialistas com diferentes perspectivas sobre o assunto, escutando representantes de diferentes partidos políticos, escutando representantes da sociedade civil, associações, sindicatos, outros grupos de interesse, por aí fora. E, através desta auscultação de especialistas e stakeholders de diferentes naturezas, os participantes na Assembleia de Cidadãos aprendem sobre o tema. Para que criar Assembleias de Cidadãos se se a Assembleia de Partidos continua a existir? Por um lado, pedem às Assembleias de Cidadãos que sejam capazes de reinventar as instituições democráticas. Mas, por outro, são considerados incapazes de organizarem as suas próprias Assembleias e geri-las, mantendo-se sob tutela, portanto. O estatuto político não alterou, mantém-se suspenso. A fachada pública para o controle privado financeiro continua.
Não há aqui, portanto, nenhum remédio e só há um grupo de interesse. O interesse financeiro, o interesse comercial privado. Temos uma ideia nova para Portugal. Uma ideia nova? Estamos a criar um partido cujas políticas serão decididas inteiramente por cidadãos comuns. Um partido? Então, mas desde o início não era suposto os partidos representarem os cidadãos? Cidadãos comuns, externos ao partido e sem ligações ao mundo da política. Sem ligações ao mundo da política partidária. Como? É simples. As nossas posições sobre todos os temas serão determinadas por assembleias de cidadãos. Uma assembleia de cidadãos é uma maneira de as grandes decisões políticas serem tomadas por cidadãos comuns. Mas então o que é que lá estão a fazer os partidos? O que é que têm estado a fazer os partidos estes anos todos? A mentir-nos? A fazer de conta que os nossos votos valem alguma coisa? É isso? Algumas dezenas de portugueses, escolhidos usando técnicas de amostragem, aprendem sobre questões políticas com especialistas. Aprendem questões políticas com especialistas? Técnicas de amostragem? Escutam os representantes de todos os partidos e, trabalhando com a ajuda de moderadores, identificam as melhores escolhas para o nosso país. Moderadores? Ei, a sério? Isso é o uso da técnica Delphi de construção de consensos criada pela Rand Corporation durante os anos 50, onde os moderadores usam truques e técnicas de controle mental sobre os participantes para lhes criar a ilusão de que são eles a decidir alguma coisa. É diabólico. Naturalmente, o consenso dos cidadãos sorteados para estas assembleias de cidadãos irá ser dirigida para a agenda globalista da ONU e do Banco Mundial. E o crime continua! Os participantes refletem a diversidade da nossa sociedade em aspectos como idade, género... Diversidade? Género! Ai. e ocupação, e são substituídos a cada 6 meses por forma a dar voz a novos participantes. Mas acham que somos assim tão parvos? Quer dizer, são substituídos a cada 6 meses para dar voz a novos participantes, porque assim não dá tempo para as pessoas toparem o esquema. O trabalho é colaborativo. Os participantes aprendem e desenvolvem em conjunto as melhores ideias do grupo, sem extremismos, sem protagonismos. O resultado? Decisões informadas e refletidas, focadas no bem-estar da sociedade como um todo. Cidadãos comuns tomam decisões mais sensatas e mais alinhadas com o interesse público do que os políticos. Então, para que é que nós queremos os políticos profissionais? E os partidos? Então, quer dizer, confirma que os políticos e os partidos não têm estado no Parlamento a representar os cidadãos. É tão simples quanto isto. Além dos partidos e da Assembleia que já existe, ainda vamos acrescentar mais um partido que vai falar em nome dos cidadãos, porque os outros partidos que estão lá, que supostamente deviam estar a representar os cidadãos, mas não representam. Representam mal. É isso? Não, representam todo o tipo de ideologias. Então, e onde é que estão os cidadãos? Quem disse que as ideologias representam a vontade dos cidadãos ou alguma vez irão representar a vontade dos cidadãos? Na Assembleia da República, os nossos deputados serão simplesmente porta-vozes das propostas e escolhas de uma Assembleia de Cidadãos. Já existem 230 deputados representando todo o tipo de partidos e ideologias. O nosso objetivo é trazer para o Parlamento deputados que não representem nenhum partido, que não se guiem por nenhuma ideologia, mas sim pelas propostas desenvolvidas por uma Assembleia de Cidadãos oriundos de fora do mundo da política. A nossa missão é complementar o trabalho dos partidos já existentes. Isto não vai lá com remendos. Esta é a ideia nova? Isto não tem mesmo ponta por onde se lhe pegue. Olá, bom dia. Uma das perguntas que temos recebido com frequência é: muito bem, estão a criar um partido, mas qual é a vossa ideologia? São de esquerda, direita, centro, outra coisa? Por que valores é que vocês se regem, resumidamente?
E pode ser um pouco desconcertante escutar que no centro do nosso projeto político não está uma ideologia. Não está uma visão de que, no que toca à economia, à educação, à saúde, Portugal deve X, Y ou Z. Temos, sim, uma metodologia para envolver cidadãos portugueses e portuguesas comuns na tomada das decisões de uma forma permanente e continuada. E serão essas decisões tomadas por um painel de portugueses e portuguesas escolhidos por sorteio que guiarão e decidirão as nossas intervenções políticas. Há tanta inconsistência neste projeto que chega a ser embaraçoso. A maioria dos académicos são de esquerda. É igualdade e tal, ai que bom, simplesmente não funciona. Ponto final. E tal, não temos ideologia. Francamente, transpira esquerda por todo lado, transpira socialismo por todo lado. Não consigo compreender como é que querem resolver problemas usando o mesmo tipo de pensamento que foi usado para os criar. Como é que é possível uma coisa destas? Nós não precisamos de mais partidos. Nós precisamos de mudar o sistema. Qual é a parte aqui que vocês não compreendem? Como é que vão usar o mesmo sistema, instalar-se dentro do mesmo sistema, mudando apenas umas regrazinhas meramente cosmética? Como é que é possível? Bastou apenas trocar 2 mensagens diretas no Twitter com uma pessoa que está ligada a esse projeto. Porque é que deitaram abaixo o website do Futuro Democrático? Porquê? O que é que vocês têm a esconder? Mas qual é o problema desta malta? Qual é o problema? Estamos diante uma proposta desonesta. Olá, bom dia. Quando contamos às pessoas que estamos a criar um partido chamado Futuro, onde todas as decisões serão tomadas por Assembleias de Cidadãos, a primeira pergunta, e a mais natural, é: mas afinal, o que é isso de uma Assembleia de Cidadãos? Uma Assembleia de Cidadãos é uma forma nova de fazer política. Consiste em colocar algumas dezenas de portugueses, escolhidos por sorteio, por forma a representarem a diversidade da nossa sociedade, a aprender a fundo sobre um tema, deliberar entre si e apresentar um conjunto das melhores propostas para uma área de intervenção política. Há 2 ideias fundamentais que caracterizam uma Assembleia de Cidadãos. A primeira é a da seleção por sorteio. O segundo aspecto definidor de uma Assembleia de Cidadãos é a forma como os trabalhos decorrem. É uma forma altamente estruturada e cuidadosamente organizada. Cuidadosamente cuidada e organizada. Por quem? Por quem? Vocês vão usar o método, a técnica Delphi. Vocês querem manipular a opinião, gerir o consenso, fabricar o consentimento dos cidadãos. Ainda por cima é de uma amostra de cidadãos. Quer dizer, isto é desonesto quanto baste. Lembrem-se disto que eu já disse noutro vídeo. Isso é o uso da técnica Delphi de construção de consensos criada pela Rand Corporation durante os anos 50, onde os moderadores usam truques e técnicas de controle mental sobre os participantes para lhes criar a ilusão de que são eles a decidir alguma coisa. Naturalmente, o consenso dos cidadãos sorteados para estas Assembleias de Cidadãos irá ser dirigida para a agenda globalista da ONU e do Banco Mundial. Depois há outro problema. Grupos de interesses. Mas a sociedade portuguesa não está organizada sistematicamente em grupos de interesses. Só existe um interesse dominante. No parlamentarismo só existe o interesse financeiro. Tudo é economia, tudo é dívida, tudo é impostos. Onde é que estão os cidadãos? Tudo é partidos. E os partidos não são um grupo de interesses dos cidadãos. Os partidos políticos são entidades incorporadas no sistema. Logo, não podem mudar o sistema que os autoriza a existir. O nosso governo está em interregno. O nosso verdadeiro governo de direito está em interregno. E se não o trouxermos de volta, vamos perder o nosso país, o nosso território.
O que está em causa é a nossa soberania, tanto a nível pessoal como da nação. O que precisamos de mudar é o tipo de mandato, passar de mandato representativo para mandato imperativo. O sorteio é uma charada. Por que razão não se generalizam as assembleias pelo país? Assembleias centralizadas e sem controle centralizado dos especialistas e moderadores. Porquê? Pois é, eu sei, é demasiada assembleia para que vocês possam manter o controle sobre tudo. Se os cidadãos têm capacidade de decidir o seu futuro, por que não seriam capazes de organizar e gerir as suas próprias assembleias? Porquê? E depois ainda dizem que não têm ideologias com este controle típico socialista. Epá, é desonesto ou não é? É má fé. O Partido Futuro Democrático não tem futuro. É óbvio que o projeto Restaurar Portugal é aquilo que vocês poderiam fazer, se fossem honestos. Mas o que está por trás disto tudo é evitar que um projeto como o Restaurar Portugal possa ser realidade. Portanto, vocês representam apenas, é só mais uma tentativa britânica de usurpar o nosso governo. O nosso governo de direito, soberano. A democracia é uma ditadura de terceiros, de indefinidos. A democracia é sempre a perda da soberania. Aparenta ser regido por todos e o povo é quem mais ordena, mas esses todos são aqueles que não têm estatuto político, são aqueles que perderam o seu estatuto político, têm o seu estatuto político suspenso. Portanto, é uma mentira. O mandato representativo é a prova da suspensão do estatuto político dos cidadãos. Quer seja no sistema de direito anglo-saxónico ou no sistema de direito germano-romano, também chamado continental. É a ausência de soberania. E o que fazem os menores de idade? Fazem um partido. Brincam aos partidos. Vejam lá se entendem o que andam a fazer, o que andam a pensar. Não brinquem com coisas sérias. Não partam mais. Unam-se, sem partidos nem ideologias. A verdade é só uma. Ou mandamos nós, com a nossa agenda, ou somos mandados pela agenda dos outros, estranhos ao país. E sempre interesses comerciais privados, monopólios, o grande império dos monopólios, o império do mal e da cultura da morte. Não admira, portanto, que estejamos a ser encaminhados para uma tecnocracia, que é um governo por algoritmos, por inteligência artificial. Uma democracia sem eleições. Seja qual for o jogo, vocês não têm voto na matéria. Nunca terão voto na matéria e pagarão isso com a própria vida. No caso de conseguirem evitar perder a alma. Porque é disso que se trata. Não vai ser fácil. Não é suposto ser fácil. É o desafio final. Queremos nós ser livres? Queremos nós ser mestres do nosso destino? Para escolher as nossas leis? Para controlar os nossos organismos públicos? Para controlar os nossos meios de troca? Para escolher o modo de trabalhar? Queremos nós decidir a nossa vida? Então, como fazer para que todas estas ferramentas possam estar ao nosso serviço? Ao serviço do bem comum. Restaurar Portugal, a nossa legítima defesa. If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. If you're going to try, go all the way. This could mean losing girlfriends, wives, relatives, jobs, and maybe your mind. Go all the way. It could mean not eating for 3 or 4 days. It could mean freezing on a park bench. It could mean jail. It could mean derision.
mockery, isolation. Isolation is the gift. All the others are a test of your endurance, of how much you really want to do it. And you'll do it, despite rejection and the worst odds. And it will be better than anything else you can imagine. If you're going to try, go all the way. There is no other feeling like that. You will be alone with the gods, and the nights will flame with fire. Do it. Do it. Do it. Do it. All the way. All the way. You will ride life straight to perfect laughter. It's the only good fight there is.